Olá, corretores e corretoras de seguros do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Esse é o Sim Pode Ouvir especial Conec 2025. E hoje a gente está recebendo aqui um amigo, Fábio Lessa, da Capemisa, essa seguradora especializada em vida. E a gente vai trazer muita novidade para vocês. O Fábio vai rechear vocês de oportunidades que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vai alavancar os seus negócios. Fábio, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer também participar desse Conec histórico, né? Um Conec maravilhoso. As primeiras horas do Conec já se mostraram que serão momentos especiais para a Capemisa. E o que você acha, Fábio, do evento no sentido do contato com tantos corretores, centenas, né, de milhares de corretores de seguros ao mesmo tempo, vamos dizer assim? Você acha que isso é uma importância estratégica para a companhia? Por dois aspectos, Rogério. Primeiro, pelo aspecto, obviamente, de network, né, e cadastramento, conhecer novos corretores, os correteiros conhecerem a nossa marca. Nós trouxemos comerciais do Brasil inteiro aqui, somos uma seguradora nacional, estamos em todos os estados, então trouxemos representantes desses estados para receber os corretores e dar continuidade nas ações comerciais. Então, do ponto de vista do network, cadastramento, conhecer, apresentar nossas soluções é espetacular. E também, aí já é um pouco filosófico, mas também faz parte da nossa ideologia, que é apoiar o desenvolvimento do corretor de seguros. Então, a gente também está em todos os eventos que procuram desenvolver técnicas, desenvolver conhecimentos, habilidades para o corretor de seguros. Nós só distribuímos para o corretor de seguros. Então, nós precisamos que os corretores de seguros estejam fortes para que a gente seja forte. Então, a gente apoia a educação e isso faz parte da nossa estratégia, das nossas premissas. Tudo que a gente faz parte da formação do corretor de seguros. Maravilha. E, bom, primeiro, parabéns pelo stand, está muito bonito. Obrigado. Né? Eu já estive lá ontem à noite, inclusive. E para os corretores saberem aí, para atrair os corretores lá para o stand, qual que é a programação, o que o corretor encontra lá no stand da Capemisa? A gente conseguiu fazer aqui, corretor, fizemos o Pac-Man, né, o nosso Capman, que a gente inverteu aí as letras, mas é um jogo, você vai jogar ali, vai se divertir, concorrer a prêmios instantâneos, né? Temos o Quiz Capemisa, que será sobre o Capemisa Viva, e o corretor, são 20 rodadas, prêmios incríveis para o corretor concorrer. E o chopp maravilhoso, gelado, quando começar o nosso happy hour, música ao vivo, os nossos comerciais, enfim, muito bate-papo, conforto, muito aconchegante para receber os corretores. Maravilha. Eu acho que esse ambiente de entretenimento, de network, de bate-papo, ele cria uma base para parceria, para futuros negócios, né? Agora, a gente sabe que no mercado existe uma certa resistência, por incrível que pareça. É tão necessário um pai de família, uma mãe de família, ter uma proteção pessoal, né? O seguro patrimonial de automóvel, residencial, é largamente difundido, mas ainda existe uma resistência da sociedade e dos próprios, alguma parte, né, dos próprios corretores e desenvolver esse produto. Qual que é a estratégia da companhia para trazer, para engajar, para envolver o corretor nesse produto que é tão importante e que é a especialidade da Capemisa? Perfeito, essa é o nosso ganha-pão. A gente vive de vender seguro de vida. O seguro de vida é o seguro, talvez, de uma proteção mais amorosa, né, que o mercado de seguros poderia trazer, né? E o seguro de vida, ele cobre um patrimônio intangível, né? Tudo que roda por trás do seguro de vida, ele envolve renda, né? Renda quando você não está mais definitivamente na sua família, no seu lar, para compor aquela renda familiar. Se você tem um acidente que te tira da atividade laboral por algum período ou definitivamente, você deixa de gerar essa renda. E renda é intangível, né? Renda é algo talvez mais importante na nossa vida, né? Renda que faz com que a gente consiga realizar os nossos sonhos, mas renda é intangível. A gente não olha ela, né? A não ser no contra-cheque, né? Que hoje em dia é virtual, né? Antigamente recebia do RH em papel, hoje em dia recebe um e-mail, né? Então, renda é o nosso patrimônio mais especial e a gente não se preocupa em protegê-la. Então, eu acho que talvez o corretor precise entender o que ele está segurando, né? Partir para extrapolar o que é a oferta do seguro para a vida, né? Não o seguro de vida. Inclusive, a própria legislação, a 15040, já mudou esse conceito, né? Mudou o conceito de seguro de vida para o seguro para a vida, né? E incapacidade física. Então, esse é o conceito que o corretor precisa entender. E a nossa estratégia é
formar você, corretor, trabalhar com você no desenvolvimento do seu trabalho, do desenvolvimento da sua abordagem, de trazer um olhar diferente para que você tenha no diálogo com o seu cliente, que você consiga abordar o seu cliente de uma forma diferente. Isso faz parte dos nossos ciclos de treinamento, né? Uma das grandes estratégias da Capemisa é a formação do corretor. A venda vem em consequência dessa formação e desse relacionamento que a gente constrói com o nosso time, né? Então, você perguntou sobre qual o papel da Capemisa no desenvolvimento do corretor através da formação de um olhar diferente em relação ao seguro de pessoas. Sem dúvida. E agora a gente entrando um pouquinho mais sobre produto, né? Que inclusive eu sei que a Capemisa tem uma especialidade, inclusive em alguns nichos de atividade que a grande maioria dos concorrentes não aceitam. E a Capemisa atende isso. E eu te digo, como corretor, isso abre portas para a Capemisa. Algumas situações que normalmente os concorrentes não aceitam e que a Capemisa faz. Isso é maravilhoso para a imagem da companhia junto aos corretores e para atender esses profissionais, essas pessoas que têm algumas atividades que têm um certo risco. E a companhia tem um produto muito bom para isso, eu já vou te perguntar sobre isso. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa do seguro de vida, em relação ao atendimento de autônomos, de MEIs, de pequenas empresas. O que a Capemisa tem especial para esse nicho de mercado? Nós criamos há muito tempo atrás um olhar muito forte para o empreendedorismo, né? Corretor ou empreendedor, né? Então a gente costuma, inclusive nos nossos treinamentos, né, corretor? Quem já fez os nossos treinamentos, eu provoco muito isso, né? Vocês vivem a dor do seu cliente como empreendedor, né? E fico brincando, né? O corretor faz o melhor café da corretora, é o que tira a melhor cópia, é o que faz a melhor cotação, é o que atende melhor o cliente, né? E se faltar, tem um impacto de fato na renda. Mas eu tenho uma equipe, né? Eu tenho gente comigo, mas tem clientes que só falam com você, né, Rogério? Né? Então, vai ter um impacto na renda, né, do corretor. Então, o empreendedor, ele é o mais vulnerável nessa história, né? A gente viu que na pesquisa da FENAPREV, 18% da população brasileira tem algum tipo de seguro e 27% dessas 18%, né, quase um terço delas, só tem o seguro porque uma empresa contratou, né? Então, a gente foi pesquisando e evoluindo muito, estudando o empreendedor, né? Seja ele um MEI, né, um empreendedor individual, ou um empreendedor que lá gera 5, 6 posições de trabalho, né? Esse é o cara mais vulnerável, porque o empregado, o assalariado, ele tem um apoio dos recursos humanos, né, que vai suportar ele de alguma forma se algum evento extraordinário acontecer, um evento coberto acontecer. Agora o empreendedor não. Ele tem uma jornada de gerar emprego, gerar renda, cuidar da família, né? E ele está extremamente vulnerável no seu negócio. E quando ele não se protege, ele não protege a família de 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Como os corretores de seguros que empregam 3, 4, 10 pessoas. Então, na ausência dele, ou até na incapacidade dele continuar conduzindo o seu negócio, ele impacta 5, 6 famílias. Então, a gente precisa conscientizar e a gente procura. Já fizemos e fazemos muito trabalho no desenvolvimento desse olhar do corretor, e esse olhar para o empreendedor, ele não tem que ser atrelado à obrigatoriedade da convenção coletiva. Eu costumo brincar que nos nossos treinamentos, nossos simpósios de seguro de vida, na voz do empreendedor, o Paulinho, né, que é o nosso presidente regional, trabalha muito isso com os nossos gerentes, trabalhar a visão do corretor prospectiva. Porque se ele deixar o fiscal do sindicato ir lá avisar ao seu cliente que ele é obrigado a contratar um seguro de vida, né, um seguro de pessoas para a sua empresa, aquilo vai ser entendido como imposto, Rogério. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque isso vai de encontro à nossa atividade, que é proteger vidas, né? Se o cliente entender que isso é um imposto, nosso papel vai ser o quê? De despachante? Perfeito. Então a gente precisa nos antecipar e usar a convenção coletiva como, olha, além disso tudo que eu te mostrei, além de mostrar o quanto você está vulnerável, você ainda tem essa obrigatoriedade, essa imposição do seu sindicato. É o fechamento da venda. Maravilha, né? Olha, você deu uma aula agora para a gente e a percepção que nós do Sincor e o mercado corretor de seguros tem, acho que você deu uma aula para a gente, Fábio. E você, corretor de seguro, presta atenção como a Capemisa tem sensibilidade para a vulnerabilidade do empreendedor. E produtos que não são engessados, são produtos flexíveis, e falo como testemunho ocular, como corretor, produtos que têm um preço competitivo, têm uma ampla cobertura, flexibilidade de aceitação,
Então eu digo para o corretor de seguros que ainda não trabalha com a Capemisa, procure um comercial da Capemisa na sua região, que realmente é uma seguradora que nos atende muito bem, e reforço isso, como a companhia tem sensibilidade para um mercado extremamente vulnerável, que é o mercado de pequeno empreendedor, que a grande maioria dos empreendedores no Brasil, a grande maioria, 95%, são empresas até 5 pessoas. E que gera a maior parte dos empregos, posições de trabalho no Brasil. Exatamente. Então, acho que isso realmente você deu uma aula para a gente sobre como fazer para atender um mercado que tem tanta necessidade. E você falou, começando pelo corretor de seguros. Começando pelo corretor. Né? Então, bom, diante disso que você acabou de falar, Fabio, vamos falar um pouquinho com relação a coberturas. Para esse tipo de público, o que você recomenda mais em relação a um pacote de coberturas que possa entregar a necessidade do cliente com preço competitivo? O que você recomenda para o corretor? Perfeito. Bom, o empreendedor está muito vulnerável em vida, né? Se alguma coisa acontecer com ele e ele não conseguir continuar gerenciando seu negócio, gerando sua renda, né? Então, coberturas como a própria incapacidade temporária, né? Ou cobertura de renda, como a gente gosta de vender para o seu cliente, né? Que se ele ficar ausente, seja por doença ou por acidente, por 3, 4, 5 meses da sua atividade e não conseguir ficar à frente do seu negócio, uma cobertura de doenças graves que vai exigir dele um desencaixe financeiro muito grande. Veja, a cobertura de doenças graves é até para quem tem plano de saúde, corretor. Eu já ouvi muito, mas o meu cliente já tem plano de saúde. A cobertura de doenças graves é para quem tem plano de saúde. Tem muito plano de saúde, vocês como corretores sabem disso muito bem, que não vão cobrir determinados exames, né? Ou determinados tratamentos que são essenciais para buscar uma cura. Não é isso? Buscar um diagnóstico mais preciso. E a cobertura de doenças graves já serve para isso, para suportar aquele desencaixe financeiro extraordinário que acontece se acontecer algum diagnóstico, né? E olhem também as coberturas, né? Quais são as doenças que estão previstas ali dentro das nossas garantias, dentro das condições gerais do produto, né? Telemedicina é um serviço que eu acho essencial para aliviar, muitas vezes, inclusive, um empreendedor que não tem a condição de contratar um seguro-saúde, porque ele está ali girando caixa, né? E muitas vezes não tem capacidade de fazer isso, né? Enfim, é importante, Rogério, o corretor conseguir, e o seguro de vida se vende dessa maneira, dialogar com o seu cliente para entender a realidade dele, né? Às vezes a cobertura de morte ou de invalidez definitiva nem é o grande problema, né? Ou nem é aquela garantia que vai exigir o maior capital segurado a ser contratado. Não, aquela que vai falar, olha, eu preciso de muito capital segurado por cada morte. Às vezes ele precisa muito mais por causa de uma diária de incapacidade temporária, de uma doenças graves, do que uma garantia de morte. Então, pensando justamente nisso, é que nós construímos produtos que são independentes. Então, as garantias são totalmente independentes, para que, e eu nem gosto de usar muita palavra flexível, né? Para que o produto possa se adaptar à realidade do cliente. O Capemisa Viva, por exemplo, que é um produto que nós lançamos no final do ano passado, tem tido uma aceitação muito boa com os corretores. Ele tem uma gama enorme de garantias, mas que são totalmente independentes entre si, não só do ponto de vista de contratação, mas de comunicabilidade em relação aos valores de capital. Então eu posso contratar um capital baixo de morte, um capital de área de internação completamente desatrelado à cobertura de morte, assim como de invalidez, assim como de morte acidental, assim como de doenças graves, funeral. Então eu não tenho que combinar, não tenho que impor ao cliente a contratação de capital de morte maior para poder ter uma doença grave maior, por exemplo. Posso contratar uma morte menor e uma doença grave maior, para que, se essa é a necessidade do seu cliente. Perfeito. E uma coisa que eu acho interessante, esse rol de coberturas amplas, primeiro, que ela realmente atende a necessidade do cliente. Segundo, que ela desmistifica um pouco para o público aquela coisa de seguro de vida para se eu morrer. Sim. Para deixar, para que eu não vou estar aqui para desfrutar. Enfim, aqueles preconceitos bobos, né? Então, acho que isso cria muito isso. E eu queria saber se você concorda. Nós vivemos no Brasil um período de pandemia onde a percepção da finitude aflorou na sociedade, né? Claro. Todos tinham pelo menos um integrante na família que pegou, que precisou ser internado. A gente vivia com medo, principalmente no primeiro ano da pandemia, foi bem complicado. Então, claro, ninguém que gostaria que acontecesse um processo desse. Mas diante de uma realidade, a gente precisava reagir a essa realidade. E eu entendo, e acho que a companhia também, né, a Capemisa fez um trabalho muito bem feito nesse sentido,
É quando esse período passou e se consolidou na sociedade essa percepção da finitude e a necessidade da proteção, eu acho assim, é a oportunidade perfeita, é a hora. Quer dizer, se vender seguro de vida, oferecer seguro de vida sempre foi a hora, desde sempre. Mas a gente vive um momento na sociedade, né, onde nós, repito, passamos por um processo de pandemia, né, e também a questão econômica, que existe uma instabilidade, né, cada vez tem menos CLT e mais pequenos empreendedores. Gera muita insegurança. Exatamente, aumenta a necessidade ainda maior de fazer. Então, assim, acho que você concorda comigo que já passou da hora, não dá mais para esperar. É o tempo do corretor de seguros incluir a oferta de seguro de vida na sua carteira, até para fidelizar a sua carteira de patrimonial. Porque existe um dado estatístico que prova que aquele corretor que tem somente o patrimonial do cliente está mais vulnerável a perder para um concorrente do que aquele corretor que tem o seguro de vida do cliente, que é uma relação de muito mais confiança e proximidade. Queria saber se você concorda com isso e o que você tem a acrescentar sobre isso. Sem dúvida, concordo totalmente com o que você acabou de falar. Vender seguro de vida é um ato de amor, né? E uma grande responsabilidade, porque, veja, o cliente não acessa o mercado de seguros em geral sem você, corretor. Você sabe muito bem disso. O cliente precisa de você para acessar o mercado de seguros em geral, seja de automóvel ou seja de residencial ou até mesmo de seguro de vida, de previdência, seja lá qual for o tipo de cobertura que ele precisa. Ele vai procurar você. O exemplo que eu dei do sindicato, se ele é impactado pelo fiscal, ele vai ligar para quem? Vai ligar para você, corretor. Então, o corretor de seguros já é quem viabiliza esse acesso ao mercado de proteção, né? Identifica o risco e faz a cobertura do risco para o cliente. Então, se isso é verdade, se nós concordamos com isso, ele só vai contratar seguro de vida através de você. Perfeito. E eu costumo dizer também nos meus treinamentos que eu pergunto, seguro de vida é importante para corretor ou corretores? É muito importante, mas é muito mais importante para o cliente de vocês. Perfeito, perfeito. É muito mais importante para o cliente de vocês. Maravilha. Agora, você já passou rapidamente por isso, mas eu te confesso que eu andei estudando sobre o Capemisa Viva. Eu gostei muito do produto. Que bom. Eu acho que o corretor de seguros precisa saber. Queria que você reforçasse um pouco sobre a característica, sobre o diferencial que diferencia o Capemisa Viva aí do mercado. O Capemisa Viva foi pensado na venda, né? Da venda para trás, né? Como seria uma experiência melhor para o cliente e para o corretor, dando a clareza de que o seguro de vida é um seguro para toda a vida e dando capacidade do corretor, como você bem explicou, fidelizar a relação com o seu cliente através dos diversos ciclos de vida que o cliente passa, né? Ele é pai, os filhos crescem, ele vira o empreendedor, ele está perto da aposentadoria. Então dá a flexibilidade, porque as coberturas são completamente independentes entre si, do corretor e do cliente montar o produto ideal no momento de vida que o cliente está passando. O produto fica modular, né? Totalmente modular, porque eles são totalmente independentes e ele liga e desliga uma garantia a hora que ele quiser, independente da outra. Então, se ele precisar desligar uma cobertura de área de incapacidade, por exemplo, uma cobertura de renda, ele desliga ela, mas continua com doenças graves, continua com a cobertura de morte ou morte acidental. Se ele precisar ou entender que precisa aumentar a cobertura de morte acidental em determinado momento, ele só aumenta ela ou diminui ela. Assim como de doenças graves, assim como qualquer garantia ao longo do ciclo de vida do cliente. Nosso produto é vitalício. Tá? Então o cliente ele vai ficar, né, o corretor constrói essa relação com o cliente a vida inteira. E o Capemisa Viva possibilita que o corretor consiga realmente dinamizar esse produto de acordo com o momento de vida daquele seu cliente. Maravilha. Agora uma pergunta que todo corretor adora fazer para a companhia, já que esse é um programa destinado a corretores de seguros. A questão do pagamento e do comissionamento, como é que o corretor pode trabalhar isso? Bom, como eu falei, né, é um produto totalmente dinâmico, então de acordo com a combinação você vai encontrar o preço ideal para o seu cliente. Isso pode ser uma maneira também de fazer essa venda, né? Fazer a conta ao contrário do que cabe na cesta de consumo do cliente e entregar para ele o que ele realmente pode pagar naquele momento e o que ele precisa naquele momento. Essa é uma das vantagens da adaptabilidade do produto, né? Comissionamento extremamente competitivo, com agenciamento, carteira, né? Comissão de carteira vitalícia,
Tá? Enquanto o cliente pagar, o corretor recebe, sem diminuição, inclusive no produto resgatável, né? É um diferencial. Existem, na maioria dos produtos resgatáveis, né, das coberturas resgatáveis do mercado, a comissão ela é temporária, o nosso é vitalício, né? Então, enquanto o cliente pagar, o corretor vai receber. Além disso, tem as nossas campanhas de vendas, né? Nós temos a campanha Sou Mais Você, que transforma toda a venda do corretor em um comissionamento extra através da campanha Ponto a Ponto, com um evento no final do ano maravilhoso, que ano que vem, corretor, vai ser em Cumbuco, no Ceará, e dá tempo de você participar, hein? Procure o seu comercial, estamos em todo o estado de São Paulo, em todo canto do estado de São Paulo tem um comercial Capemisa. Procure o comercial Capemisa e participe da campanha Só Mais Você. 3 meses para terminar, ainda dá tempo de ganhar. Maravilha. E, Fábio, você falou isso no comecinho rápido também, mas tá para a gente reforçar também. Capemisa é uma companhia nacional e que atende no Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil vão encontrar comerciais, porque aqui a gente recebe corretores do Brasil inteiro. E esse programa tem audiência no Brasil todo. Tem comerciais por todo o Brasil, né? Comerciais, não só nas capitais, como no interior. Há uns 10 anos atrás, nós começamos um trabalho de interiorização da nossa ação, da nossa atuação. Então, estamos com comerciais atuando em praticamente... em todos os estados e em muitos estados atuando dentro do interior, né, ajudando o corretor, que muitas vezes ele não tem ali um comercial presente, né, direto com ele. Nossos comerciais estão ali ajudando o corretor. Nossos comerciais são treinados em vendas, então são profissionais de vendas que ajudam o corretor, inclusive, tanto na prospecção, né, como também no fechamento de negócio. Então, use e abuse dos nossos comerciais, corretores estão à disposição de vocês para que vocês construam a carteira de vida. Eu não sei por onde começar, procure um comercial Capemisa. Eu não sei por onde prospectar, procure um comercial Capemisa. Eu não sei como fechar uma venda, procure um comercial Capemisa. Nós estamos à disposição de você para, respeitando, obviamente, a sua marca, respeitando o seu papel, a sua importância, visitar com você e fechar as vendas com você. Maravilha. Olha, corretor, você viu a aula que o Fábio deu para a gente aqui? Uma companhia consolidada, idônea, especialista, com produtos flexíveis. Não tem mais desculpa para não trabalhar com vida e não tem mais desculpa para não procurar um comercial da Capemisa em todo o Brasil. Fábio, eu queria agora, primeiro, te agradecer demais a tua presença, essa aula que você deu para a gente aqui. Acho que todo corretor que vê esse programa vai se motivar a trabalhar com vida e procurar a Capemisa no Brasil inteiro. Queria saber qual a mensagem que você quer deixar aí para os corretores participantes do Conec 2025 e para todos os corretores do Brasil afora que estão nos vendo aí. Em primeiro lugar, te agradecer, né? Eu admiro muito o seu trabalho, né? Eu acompanho você aí nos eventos, então é uma honra para mim poder trocar essa ideia, bater esse papo com você aqui, né? No nossa TV Sincor, né? Então, é uma honra também para a Capemisa em apoiar o Conec e apoiar as ações do Sindicato de São Paulo, né? São ações sempre muito bem estruturadas, planejadas, organizadas. O Sincor de São Paulo é uma mega empresa, né? Eu falo que é uma mega empresa organizada, com processo, com pessoas. Márcio, Juan, pessoas maravilhosas, estão sempre aí apoiando a gente, independente do tamanho da seguradora. Eu acho que isso que o Sincor de São Paulo dá essa aula, né? Independente do tamanho da seguradora, a gente é tratado com o mesmo respeito, né? E isso para a gente deixa a gente muito orgulhoso, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço aqui, né? E a você, corretor de seguros, quero que você coloque a mão no seu coração e entenda qual o seu papel social dentro da sociedade, né? Qual é a importância que você tem na sociedade para fazer com que o seu cliente tenha acesso à proteção para os riscos que eles estão expostos. Você não cria riscos. Os seus clientes estão expostos a riscos. Cabe a você entregar a solução e a proteção que o seu cliente precisa para ficar protegido e proteger a sua família. Fábio, bom, primeiro, a honra é nossa de te receber aqui, de receber a companhia aqui, tá? A gente realmente tem uma grande satisfação de receber uma companhia dessa estrutura, dessa idoneidade, tá? Mais uma vez, muito obrigado. A você, corretor de seguros, esse foi mais um Sim Pode Ouvir, especial Conec 2025, Capemisa Seguradora. Procure, não perca. Obrigado e até uma próxima.